Meio-dia, 25 minutos, e agora vamos falar sobre a possibilidade de o FGC chamar aproximadamente 30 bilhões de reais em contribuições antecipadas para recompor o caixa após os pagamentos feitos aos investidores do Banco Master. O FGC começou a pagar esses bilhões de reais para clientes e investidores do Master e da Will Financeira, usando boa parte da sua liquidez, aproximadamente 40,6 bilhões de reais já em curso, num total que pode chegar aí a mais de 47 bilhões. No contorno político, temos ministros do STF defendendo levar o caso do Banco Master de volta à primeira instância. Seria uma forma de reduzir o desgaste institucional e dar uma saída honrosa ao relator do caso, que é o ministro Dias Toffoli, que obviamente resiste a essa ideia. Antes, inclusive, desse contorno político, Paulo Leite, no viés econômico, Gustavo, como que o mercado está reagindo a essas novas possibilidades? Obviamente que há vários pontos a serem tratados relacionados a isso, inclusive sobre impactos no futuro do crédito e tantas outras coisas, né? O que dizer sobre esses novos movimentos? Assim, consequências, né? Mais ou menos esses 47 bi agora, né, porque tem que somar mais esses 7 bi do Will Bank, né, e espero que não tenha que somar as coisas do BRB também, né, que está caminhando a passos largos para esse processo, dado a necessidade de capital. Mais ou menos, sei lá, 38%, 40% da liquidez que você comentou. Você tinha mais ou menos 122 bi, né, e drenou, né, mais ou menos 40% dessa liquidez. Dentro do Estatuto do Fundo Garantidor de Crédito, você pode fazer cobranças antecipadas, né, em períodos específicos, em até, se eu não me engano, 60 meses, do que seria, né, diferido nesse tempo, né, para os contribuintes. O ponto dos contribuintes, assim, a primeira discussão é se todos vão ser chamados, né, como aparentemente vão ser, né, para poder fazer isso. Então você tem que chamar desde dos bancos, né, que o sistema chama de S1, que são os bancos sistêmicos, então Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, né, esse pessoal todo, Santander, enfim. E aí você tem que chamar para os bancos médios e para os bancos pequenos. Isso é interessante, assim, porque obviamente que você tem que chamar também da proporcionalidade que cada um representa, né, dentro desse sistema. Então, né, a conta que o pessoal está fazendo é assim, olha, o Itaú, por exemplo, é 17% do que seria esses 30 bi. Né, o Banco do Brasil alguma coisa perto de 13, 14, né, e por aí vai. Mas só que isso daí é chamada de capital que sai, né, dos bancos, inclusive para poder fazer investimento, para poder fazer empréstimo, para poder fazer outras coisas, para recompor todo esse processo. Inclusive tem bancos do S1, né, notadamente que estão passando por um processo de turnaround muito grande. Né, o primeiro, né, que é positivo, que está saindo super bem nisso, né, que é o Bradesco, na mão do Noronha, né, que assim, se você tiver que chamar 4, 5 bi do seu balanço, né, para poder colocar ali, você dá uma estopada nessa melhoria, né, contínua que você está fazendo, então você perde um pouco de fôlego. O segundo, né, que está passando um problema, que é Banco S1, e a gente sabe todos os motivos, né, que é o Banco do Brasil, e tem a ver com várias outras coisas, desde o agro até a concessão de crédito com rentabilidade sobre capital muito baixa, enfim, né, e várias outras questões específicas. Não sei se também tem espaço no balanço tanto para poder fazer isso. Mas sim, para poder fazer isso também, assim, mesmo que consiga, também tem que diminuir dividendo. Né? Então você diminui a remuneração dos acionistas. E para os bancos médios e pequenos é um problema, né, que supera em muito, né, o espaço que você tem dos bancos grandes, né, inclusive da própria concessão de crédito, e destaca-se, na verdade, meio que um fluxo, né, de risco retroalimentar por todo o processo. Porque lembra que o cara que é pequeno, ele fala assim, olha, eu sou pequeno, eu tenho um balanço pior, uma basileia pior, né? Por consequência eu tenho um custo de capital pior. Esse custo de capital ele é amenizado, ou seja, o que ele tem que pagar para captar dinheiro para depois emprestar, né, já é mais alto do que os bancos, né, maiores. Mas só que aí vem o FGC e fala assim, olha, dado que eu te dou uma chancela até 250 mil, eu reduzo esse custo de capital. Mas só que agora, então assim, tem que mudar parte desse processo para os bancos médios, para os bancos pequenos, e isso é importante para o sistema. E assim, a gente tem que pensar como que isso vai ser feito na consequência também, né, de concessão de crédito e todas essas outras,
macroprudências que vêm a partir disso. O ponto é, assim, são consequências visíveis, né, de um problema que aparentemente era muito menor do que ele se transformou, né? E assim, vale, né, assim, dado as palavras das consequências, né? Vamos voltar de novo àquela coisinha da Ayn Rand, né? Assim, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Né? E ignorar a realidade, que era o caso Master, se transformou, né, na capacidade de não conseguir ignorar as consequências do que a gente tem que lidar a partir disso. E é muito importante, né, que o FGC, sim, recomponha todo esse poder, né, de fogo que ele tem para poder minimizar qualquer outra problemática dentro dessa conceituação de amparar o sistema financeiro nacional, muito embora, né, com cuidado de melhorar os incentivos que a gente tem, não distorcer incentivos, né, por conta de simplesmente estar lá e protegendo, né, a tomada de risco, essa coisa. As pessoas também têm que tomar risco melhor. Mas assim, eu acho que do lado econômico, eu acho que seria mais ou menos isso, mas o mais legal de tudo, na verdade, não é o econômico, é o lado político. Né? Bom, vamos falar do lado político, porque uma reportagem que soa como uma bomba nuclear feita pelo Metrópolis indica que o caminho do Taiaiá, sabe o que é o Taiaiá? É o resort, né? É o resort que até então pertencia a um cunhado de Dias Toffoli, segundo o que se dizia, e que tentou ser negociado com o pastor Fabriano Zettel, bem conhecido em Belo Horizonte. Ele que era um dos operadores do Banco Master. O município de Rio Branco fica no Paraná, não é Rio Branco, no interior do Paraná. Esse resort ele foi, depois de algum tempo, vendido oficialmente por 2 irmãos e um primo do ministro Dias Toffoli, foi vendido por eles a um advogado da JIF, conglomerado dos irmãos Batista. Essa é a história oficial, ou a história que não é oficial, mas que pretende ser. Acontece que Toffoli tem nesse condomínio uma casa de luxo. Nesse condomínio que tem uma represa, Toffoli tem um barco. Nesse condomínio onde tem a casa de luxo e o barco, Toffoli dá festas. Nesse condomínio onde tem o barco, a represa, a casa e as festas, Toffoli recebe personalidades brasileiras e é conhecido pelas festas que faz lá. Ribeirão Claro é o nome do município. Eu falei Rio Branco, chama Ribeirão Claro, no Paraná, no interior do Paraná. Veja bem, isso está me parecendo muito o caso do Pedalinho de Atibaia. O sítio não é meu, mas tem robe de chambre, sabonete e pedalinho com meu nome. Tá parecendo muito, tá muito parecido, parece que o caminho é o mesmo. Nada é meu. Ele diz que não. Mas todo mundo na cidade de Ribeirão Vermelho diz que ali é o resort do Toffoli. E ele é conhecido na cidade como ser quase que um prefeito da cidade. Porque resolve problemas, manda, prende, arrebenta. Nós vamos ter coragem de falar claramente o que está por trás de tudo isso? Porque Júlio noticia, boa parte dos ministros quer ou tenta convencer Toffoli a enviar esse caso para a primeira instância. Na primeira instância, voltaria teoricamente a estaca zero. Mas tudo que foi feito com o processo investigativo tem valor. Você não joga fora o processo da investigação, só volta para o foro. Até porque aquele deputado que elencaram o nome dizendo que por conta disso o caso deveria ser julgado dentro do STF, até agora não conseguiu se provar nenhuma relação. Nem onde ele está, né? Nem onde ele está e nem a relação entre esse deputado e o caso Banco Master. Então, gente, é tão imoral falar sobre isso, é tão imoral a gente pensar, sabe, a imoralidade toma conta da vida da gente quando a gente tem que trabalhar com uma realidade como essa. É um ministro da Suprema Corte que põe debaixo das suas asas um processo no qual ele está envolvido até o pescoço. E mesmo assim, acho que não é só até o pescoço. Para mim, já está totalmente envolvido. Será que nós vamos ter que conviver com isso achando que está tudo normal? A Suprema Corte brasileira tem que se posicionar. Os outros 9 ministros
devem se posicionar imediatamente, porque a partir de agora, e a reportagem do Mário Sabino toca esse assunto, a partir de agora pesa desconfiança sobre todos os ministros da Suprema Corte. Não só sobre Dias Toffoli. Diga. Só fazendo um comentário, assim, primeiro que essa coisa do Metrópolis ali de investigativo tá meio que impressionante, assim, meio de arrepiar o cabelo mesmo, né? Não, assim, porque a história é montada com 2 repórteres que se hospedaram no resort e que fizeram uma cronologia do seu processo de hospedagem e um rico detalhamento de quem é Dias Toffoli na realidade do Taiaiá. Mas parece o sítio de Atibaia. Não é meu, mas tudo tem meu nome. Parece o sítio de Atibaia. Só levantando um ponto que eu acho que eu mandei para vocês há uns 2, 3 dias atrás, assim, que saiu o resultado de 2025 do ranking mundial, né, de processos legais, né? Eu me esqueci o nome especificamente, depois se pegar WSJ, alguma coisa assim, que classifica mais ou menos, né, onde que a gente está, né, no processo legal comparativamente com os outros países, né? E olha, desde quesitos de corrupção, e a gente está muito mal, a capacidade de olhar para os processos legais ou direitos fundamentais da maneira que a gente deveria fazer, e a gente está muito abaixo da média. Mas o que chama mais atenção é que o que joga muito essa nota para baixo, acho que o número do Brasil no ranking assim, são 145 países, né, a gente está lá no 80. Assim, ou seja, tem, muito perto. E a gente só tá melhor que países como Venezuela, Albânia, sei lá, essa coisa toda. Mas o que realmente foge muito à regra dentro, né, que puxa essa média para baixo, é exatamente a justiça criminal. Né, e eu achei isso de uma coisa tão interessante, e você soma isso, né, com a representatividade, né, do processo legal não sendo feito da maneira como ele deveria estar sendo feito. Né, assim, que é essa coisa da manutenção dos direitos fundamentais, essa coisa toda, e corrupção. Né, e eu acho que esse é um dado que é um envoltório muito bom, né, para sumarizar todas as provocações investigativas, né, do Metrópolis e todos os seus pontos aí também, né, Paulo? Agora, só para finalizar, o que mais me estranha é que Toffoli diz aos seus interlocutores que não larga o caso, não larga o processo. E a pergunta que nós temos que fazer como cidadãos, eu estou correndo o risco de ser preso e processado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que não dá mais para ficar quieto ouvindo ou vendo esse tipo de coisa. A pergunta que tem que se fazer é o seguinte: por que é que Toffoli quer tanto proteger esse caso? Por que é que o ministro Dias Toffoli tem tanto interesse em acobertar e proteger esse caso do Banco Master, dando-lhe sigilo e comandando as investigações, inclusive coordenando as perguntas que devem ser feitas aos investigados? Por que o ministro Dias Toffoli age dessa forma? E aí, como brasileiro, como cidadão, como uma pessoa que sempre prezou por fazer as coisas dentro dos princípios legais, eu tenho o direito de cobrar do ministro Dias Toffoli essa resposta. A sociedade brasileira tem o direito de cobrar do ministro Dias Toffoli essa resposta. E eu quero trazer aqui também uma outra reportagem investigativa do jornal Estado de São Paulo, que inclusive tem entre as pessoas que contribuíram para esse trabalho um repórter aqui de Minas Gerais, o Pedro Augusto Figueiredo. Eles foram até a casa da cunhada do ministro Dias Toffoli, a Cássia Pires Toffoli, que é casada com o irmão do ministro, o José Eugênio Dias Toffoli. Ela negou qualquer ligação do marido com a venda ou participação no resort Taiaiá, no interior do Paraná, como o Paulo falou aqui agora, e afirmou que não tem conhecimento sobre negócios relacionados a esse empreendimento. A reportagem traz, inclusive, uma filmagem do Pedro Augusto conversando com ela ali na porta da casa. Ela dizendo: veja a minha casa. Isso. Olha onde eu moro. Inclusive modesta, no interior de São Paulo, em Marília. Veja a minha casa, olha onde eu moro e veja se eu posso ser proprietário, ou meu marido, proprietário de um resort, como está se falando. Ela fala isso na reportagem. E o Pedro, inclusive, diz o seguinte: olha, o fato é que essa casa figura em registros oficiais de cartório como sede de uma empresa chamada
Merit Participações, que é justamente a empresa que chegou a ter aí a participação societária no Taiaiá e vendeu as cotas em operações em 2021 e em 2025. E parte dessas vendas envolveu fundos ligados a pessoas próximas ao Banco Master. E o Metrópolis traz uma continuidade dessa mesma investigação, ligando a compra dessa parte que foi disponibilizada por essa empresa Merit a um daqueles que foram investigados no escândalo do PCC. Então nós estamos montando um enredo que é um enredo trágico. Nós estamos montando um enredo trágico. Olha, meus amigos, eu estou falando aqui e eu falo com medo, com receio do que eu estou falando. Porque nós estamos mexendo com um vespeiro que está difícil de ser mexido, mas que a sociedade brasileira não pode mais ficar quieta vendo isso. Não é possível que nós não nos indignemos, porque 99% da sociedade brasileira levanta cedo, trabalha, garante os seus direitos, paga suas contas, põe comida na mesa. E a gente não pode ficar vendo esses vagabundos, me desculpe a sinceridade, colocando bola nas costas da gente. Falando agora um termo bem popular, bem fácil. Colocando bola nas costas da gente. Está na hora de parar com isso. O Brasil precisa evoluir como nação. Porque nós estamos falando do poder judiciário. Nós não estamos falando do dono do botequim da esquina. Então nós precisamos evoluir como nação. Vamos acordar e evoluir como nação. O ranking que eu falei é o World Justice Project. Assim, eu tava, claro, pode. Tava não, era só buscando porque eu lembrei aqui o nome, no grupo. Só porque eu lembrei do nome e World Justice Project, né? Saiu a edição de 2025, vai desde 2015 até 2025, dá uma nota para vários quesitos. Né, quem quiser entrar lá no site para ver exatamente o que eu estou falando, mas é a ideia básica, né, de tentar dar notas, o tanto que o tal do rule of law, né, assim, ou seja, de fato a justiça, né, ela é enforçada, né, dentro de cada um desses países. Né, então assim, eu acho que é interessante. E para fechar, dado de hoje, informação desta quinta-feira, que o Léo Rocha acabou de passar aqui para mim, corrupção voltando ao topo das preocupações nacionais, de acordo com a nova pesquisa Atlas Intel divulgada hoje. Quase 70% da população acredita ser provável ou muito provável que o país enfrente revelações de grandes esquemas de corrupção em breve. Para 65% dos entrevistados, esse é hoje o maior problema do país, superando temas econômicos e sociais. O levantamento reflete um clima de ceticismo que deve pautar o debate político e também estratégias de governo em ano eleitoral. Na área da segurança, medo de furtos e ataques de facções continuam altos. Medo de furtos, 56%. Ataques de facções, 53%. Preocupação com o tráfico de drogas caiu 11 pontos em relação a dezembro. Polarização política, embora apareça em terceiro lugar na lista de problemas, 25%, registrou um salto de 7% no último mês. Pesquisa ouviu 5.418 pessoas entre os dias 15 e 20 de janeiro, com margem de erro de 1 ponto percentual. Só para completar, eu tenho que completar, porque você falou assim, a preocupação é com a corrupção, superando a economia e um outro dado que você... economia e problemas sociais. Problemas sociais. Veja bem, se nós temos a corrupção como a principal preocupação, há interferência direta. Um país corrupto, ele tem interferência direta nos seus problemas econômicos, nas suas questões econômicas e nos seus problemas sociais. É escancarada essa realidade. A corrupção, ela é erva daninha. E a corrupção eu tremo quando penso desse jeito. Mas ela começa a ser, mais uma vez, normalizada dentro do nosso jeito de pensar. E a gente não pode, em hipótese alguma, achar que isso é normal. A pequena, a média e a grande corrupção. Corruptos não podem fazer parte de uma sociedade saudável. Essa é uma regra, não tem jeito.